Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estamos vendo uma televisãozinha aqui. Realmente a televisão engorda a gente, tá? Olha só, eu hoje vou tratar com vocês só de responsabilidade civil à tarde e agora a gente vai tratar de família. O que a gente vai falar agora? Primeiro, antes de tudo, desde que a FGV entrou, ela começou a cobrar muita letra de lei. E com isso ela vem cobrando muita atualização. Esse ano a gente teve atualizações importantes e também em dezembro de 2010. Só queria que vocês anotassem, então, 3 artigos por enquanto, por favor. Artigo 1240-A, que mesmo ele não tratando de família, ele trata de uso capião, mas é um artigo muito importante, porque o uso capião está caindo direto nas provas, tanto de primeira quanto de segunda fase, tudo bem? Anota aí, 1240-A, alteração desse ano. Anotem também artigo 1589, parágrafo único. O que trata o artigo 1589, parágrafo único? Ele trata de direito à visita. Os pais têm o direito, os pais que vivem, que são divorciados, têm o direito de visitar os filhos. Esse parágrafo único foi incluído esse ano, estendendo esse direito pelo Código Civil a qualquer um dos avós. Tudo bem? Vamos lá? Teve uma alteração em dezembro de 2010, que assim que teve essa alteração, eu falei para o pessoal, todo mundo que ia fazer a prova, primeira prova desse ano, que foi o 1641, inciso 2. Eu falei essa questão no sábado à tarde, e no dia seguinte caiu essa questão e o pessoal veio me agradecer. Era um pontinho que fazia diferença na prova de muitas pessoas. Chegaram lá, 1641, inciso 2, ele fala aqui, é obrigatório o regime de separação de bens no casamento da pessoa maior de 70 anos. Se no seu código está escrito 60 anos, risca, porque agora são 70 anos. O que significa isso? A pessoa, como é que a FGV vai cobrar isso na sua prova? Ele vai dar um exemplo, por exemplo, de um senhor que tem 73 anos, resolveu casar com uma menina de 20 anos, muito bonita, e optou pelo regime de comunhão de bens. Não pode. O que vai acontecer? O casamento dele, apesar dele ter escolhido uma comunhão de bens, vai ser considerado regime de separação de bens. Tudo bem? Ele escolheu comunhão de bens, mas qualquer tipo de regime que ele venha a escolher acima de 70 anos vai ser considerado regime de separação total de bens. Tudo bem? Então vamos lá. Quais foram as atualizações que eu passei agora? 1240-A, 1589, parágrafo único, e 1641, 2. Por que eu escolhi falar sobre família hoje? Porque ela vem caindo sempre, pelo menos 2 questões em cada prova de primeira fase, e na última prova que teve agora de primeira fase, ela não caiu. Em contrapartida, o que aconteceu? Na segunda fase, ela veio como questão da prova e como a peça dela, que foi uma peça de alimentos. Tudo bem? É importante pra caramba o direito de família. Aproveitando aí, vamos falar de 2 súmulas, só para vocês anotarem no seu código e depois darem uma lida com calma, que é a súmula 309 do STJ, que trata de pagamento de pensão alimentícia, e também a súmula 332 do STJ. Qual é o teor dessa súmula 332 do STJ? A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Então, o marido que vai ser fiador de um contrato, por exemplo, ele precisa da autorização da esposa para poder ser fiador nesse contrato. Senão, ela vai ficar ineficaz, essa fiança. Tudo bem? Agora, eu gostaria de mandar um grande abraço para 2 professores muito importantes, muito especiais e que têm um conteúdo maravilhoso. Um é o mestre Roberto Figueiredo, procurador do Estado da Bahia. Um grande abraço, Robertinho. Eu sei que você está assistindo a gente. E também o mestre Flávio Tartucci, sabe tudo também de direito civil. Os 2 são ótimos doutrinadores. Vamos seguir lá. Eu vou aproveitar e falar do macete do professor Robertinho, que, na dúvida, ele que vai quebrar o seu galho na prova. O que trata esse macete? Na dúvida, chuta no 16 anos. Por que 16 anos? Porque o professor Robertinho reparou que 16 anos é a idade mínima para tudo no Código Civil. 16 anos é a idade mínima para a pessoa casar, 16 anos é a idade mínima para a pessoa ser testemunha, 16 anos é a idade mínima para a pessoa fazer um testamento, é a idade mínima de intervalo entre o adotante e o adotado, tem que ter, tudo é uma margem mínima de 16 anos. Existe uma pegadinha que se a FGV cobrar, ela vai estar sendo bem cruel, mas eu não posso me abster de falar sobre ela, que apesar de ser um decreto muito antigo, que é de 1970, ele fala que em possibilidades especiais pode um menor de 16 anos vir a casar, mas aí precisa ter uma autorização do juiz em casos específicos. Mas a regra é, na dúvida, desfruta 16 anos. Tudo bem? Vamos seguindo? Vamos tratar de alimentos. O que fala
O que o Código Civil ele prevê em relação a alimentos? Alimentos é a possibilidade do pai cobrar do seu filho uma pensão alimentícia ou do filho cobrar do pai. Se o filho não tem condições financeiras, depende ainda do pai, ele pode pedir, fazer uma ação de pensão alimentícia para o pai pagar essa pensão para ele, mas também o pai pode vir a cobrar do filho. Tudo bem? O pai pode cobrar do filho e o filho pode vir a cobrar do pai. E isso não para nessa cadeia. O filho, caso o pai não tenha condições financeiras, ele também pode cobrar do avô. E a recíproca é verdadeira. O avô também, caso o filho, o pai, no caso, não tenha condições financeiras, o avô pode cobrar diretamente ao neto, tudo bem? Mas não para por aí. Um irmão também pode cobrar do outro irmão. Você tem um irmão aí que está tirando dinheirinho a mais, você pode pedir pensão alimentícia. E como é que funcionaria isso? Existe o princípio da solidariedade. Imagine o caso de você ter dois irmãos. Se você pedir pensão alimentícia para um desses dois irmãos, esse irmão que está sendo cobrado, ele pode fazer um chamamento ao processo desse outro irmão, porque ele vai ter que pagar também. Então como é que seria? Se eu peço de um irmão, esse irmão pode chamar o outro irmão ao processo para os dois dividirem. Se eu peço para um dos pais, esse pai pode chamar a mãe para dividir com ele. Se eu peço para um dos avós, esse avô pode pedir para a avó dividir essa pensão alimentícia um com o outro. Tudo bem? Vamos anotar aí artigos importantes, que são 1704, anotando? 1704, e vamos tratar também do artigo 1700 combinado com 1792. Ele trata da possibilidade do corno pagar alimentos. Por que o corno vai pagar alimentos? Se a pessoa, quando um casal se divorcia, um pode pedir pensão alimentícia para o outro, tudo bem? Só que o Código Civil prevê que se o cônjuge for considerado culpado, ele não vai ter direito a alimentos. O que seria um cônjuge considerado culpado? O cônjuge culpado normalmente é aquele que trai. Por exemplo, se ele traiu o outro cônjuge, ele foi considerado culpado por esse divórcio. Então, se ele foi considerado culpado por esse divórcio, ele não pode pedir pensão alimentícia. Tudo bem? Mas existe uma observação. Se esse cônjuge que foi considerado culpado, o traidor, o muquirana, ele não tiver muita aptidão para o trabalho e não tiver condições, os parentes dele não tiverem condições de mantê-lo, aí sim o cônjuge considerado culpado, que fez você de corno, vai poder exigir pensão alimentícia sim. Mas aí o juiz só vai autorizar para os alimentos básicos, os extremamente necessários. Não vai poder ter muito luxo, não. Tudo bem? Vamos seguindo? Alguém já ouviu falar em concubina? Concubina? Concubina, o professor Roberto ele costuma usar o exemplo do fast love. É aquele caso ali rápido, mas a concubina não. A concubina, digamos que seja um fast love continuado. Vocês já conseguiram entender o que seria uma concubina? Concubina também, ela é considerada pela doutrina, pela jurisprudência, até do STJ, como, pelo informativo 387 do STJ, ela é conhecida como uma mulher frequentada pelo homem casado. Deu para entender mais ou menos o que é uma concubina? Deu? Então, a concubina é aqui na nossa linguagem mais informal, é a amante do cara casado. Essa é a concubina. Tudo bem? E quais os direitos que a concubina tem? Vocês sabem? Isso está errado. Não tem esse direito, não. Ela não tem direito nenhum. Ela não pode pedir para dividir a pensão previdenciária com a esposa. Ela não pode pedir, ela não tem direito à herança. Se o cônjuge colocar na herança que ele vai estar dando determinado patrimônio dele para essa concubina após a sua morte, essa doação pode ser anulada até 2 anos, tudo bem? Mesmo se for da parte disponível desse quinhão hereditário que ele teria, tudo bem? A concubina não tem direito a nada, 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 nada. Na dúvida, eu não vou falar taca pedra na Geni, porque nós temos várias amigas, vários alunos também com o nome Geni, inclusive tem uma amiga Geni que fez a faculdade comigo, não taca pedra na Geni. Mas a concubina não tem direito a nada, tudo bem? E o filho dela? Aí a coisa já muda, né? O artigo 227 da Constituição Federal, parágrafo 6º, ele diz que todos os filhos vão ter os mesmos direitos. Não pode haver diferença do filho do casamento para o filho feito fora do casamento. Todos vão ser iguais. Ele vai ter todo o direito de qualquer um que os outros filhos também vão ter. Vamos lá? Então, a gente pode falar agora também do artigo 1609.
O que trata o artigo 1609? Vocês conseguem achar aí rapidinho? 1609? Ele vai falar que o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável. Como o direito da personalidade, ele protege tanto essa parte de filiação, que ele vai falar o quê? Se eu reconheci uma pessoa como filha, eu não vou poder, em hipótese alguma, revogar esse reconhecimento. Da mesma forma que acontece muito, apesar da gente não ter muito contato com essa parte do direito de família, acontece muito da pessoa viver, nunca falar para ninguém que ele tem um filho fora do casamento e só vir a assumir isso no seu testamento. Depois que ele morreu, é mole, tudo bem, eu não tenho, ninguém vai poder me cobrar nada, então está no meu testamento que eu deixei um filho fulaninho das couves. Acontece muito da pessoa só reconhecer o filho no testamento. Mas o que acontece? Se ele reconheceu no testamento esse filho, ele não pode revogar. E também não pode botar sob condição, o termo. Eu não posso colocar, por exemplo, no meu testamento, que eu reconheço fulaninho das couves, se ele vier a casar com Mariazinha. Tudo bem? Se eu reconheci, está reconhecido, não pode ficar arrependido. Tudo bem? Uma outra observação sobre alimentos é que eles são inalienáveis, eles são impenhoráveis, irrestituíveis e irrenunciáveis. O que ele trata sobre ser irrestituíveis? Imagina que a mulher está grávida e ela pede alimentos gravídicos para um homem que possivelmente seja o pai da criança. Ela fala que é o pai da criança, até que ele consiga provar o contrário, ele vai pagar sim esses alimentos. Se depois durante, o tempo que levar esse exame de DNA, depois de 1 ano, 6 meses, descobrir que a criança não era filho dele, ele não pode pedir de volta. Os alimentos são irrestituíveis. E os alimentos também são irrenunciáveis. No momento do divórcio, pode acontecer da esposa falar que não tem interesse em receber a pensão alimentícia. As mulheres são executivas, independentes, muitas mulheres não precisam dessa pensão alimentícia do marido. Ela fala, eu não quero receber pensão alimentícia. Só que ela pode não cobrar a pensão alimentícia, mas ela não pode renunciar. Eu não posso, eu nunca vou querer essa pensão alimentícia, tudo bem? Mesmo que ela faça por escrito, não pode. Por quê? Porque direito de família é norma de ordem pública, não pode ser alterado por vontade das partes, tudo bem? Se a lei fala uma coisa, ninguém vai poder fazer o contrário. Vamos seguindo? Deixa eu beber um pouquinho d'água. Todo mundo aí acompanhando? Ninguém cansado? Vamos seguindo? Vamos falar agora das espécies de casamento. O casamento pode ser civil, que ele é realizado com 2 testemunhas e ele começa a valer ali o registro na mesma hora. Casou no civil, já registrou, já é casado. Tudo bem? Existe também o casamento religioso com efeito civil, que ele precisa de 4 testemunhas e ele pode ser registrado em até 90 dias. Entenderam? Casamento civil, 2 testemunhas, registro na mesma hora. Casamento religioso com efeito civil, ele é com 4 testemunhas e o registro dele é até 90 dias. Qual o macete que o professor Roberto utiliza? Para você não esquecer que são de 90 dias. Casamento religioso, está lá a noiva, aquele vestido quente em cima dela, ela está com calor, ela está doida para sair dali, está suando. Por quê? Porque lá não venta. Professor Roberto, Bahia. Um grande abraço, meu amigo. Casamento por procuração, que são também 4 testemunhas e também 90 dias, mas uma procuração realmente tem 90 dias para ser utilizada. Pode ter também o casamento por moléstia grave, que são 4 testemunhas, e também o casamento sob iminente risco de morte. O que é o casamento sob iminente risco de morte? É aquele que um dos nubentes está prestes a morrer, mas antes de morrer ele tem o sonho de se casar com a fulaninha. Ele tem esse direito, o sonho dele era casar com essa fulaninha. Então, o que ele fazia? De repente, até para questão de pensão também, mas é válido. Ele tem esse direito de casar. Precisa de 6 testemunhas. E como é que é conhecido esse casamento por iminente risco de morte? É o casamento nunculpativo. De repente, a FGV, se quiser fazer uma brincadeira com você de mau gosto, ela vai perguntar o que é um casamento nunculpativo, iminente risco de morte. Mas como é que você vai fazer para não esquecer o que é um casamento nunculpativo? É aquele que ou a pessoa casa na hora ou nunculpativo. Ou na hora ou nunca mais. Tudo bem? Conseguiu associar? Vamos em frente? Seguindo, então. Tem também
um termo que é utilizado para um casamento quando ele tem algum tipo de impedimento. Artigo 1521, ele fala, é impedido de casar, não pode casar. Por exemplo, ascendente com descendente. A mãe não pode casar com filho, tudo bem? Independente se for filho, não posso dizer filho normal, porque eu estaria sendo injusto com os filhos adotivos. Mas vocês entenderam? Não pode nem se a mulher pariu o filho, com perdão da má palavra, nem com a mãe que adotou um filho. Os dois não podem casar, eles são impedidos. Ou, por exemplo, irmão com irmã. Eles não podem casar. O artigo 1521 proíbe esse casamento. Tudo bem? E o que acontece se eles vierem a casar sem saber? É o casamento putativo. Entenderam? Casamento putativo. O que é um casamento putativo? É aquele casamento que o irmão, o cônjuge, casou com a irmã e depois descobriu que ela era irmã dele. Olha o problema. E agora, o que ele faz? Ele bate na testa e fala putativo. Tá bom? Casamento putativo, casamento não culpativo. Não vamos confundir. Seguindo, a gente teve então o artigo 1521, que é um artigo que é muito importante realmente para você marcar no seu código. Artigo 1521, não podem casar, tudo bem? Artigo 1523 já é um outro caso. Não devem casar. O que não devem casar? Quais são os incisos desse não devem casar? Artigo 1523. Não devem casar, inciso 1. Por exemplo, o viúvo, a viúva com o seu enteado. Não devem casar. Mas e se casarem? Vai ter a mesma nulidade que o do artigo 1521? Não vai ter a mesma nulidade. Ele pode vir a ser anulado ou não. Se algum parente em linha reta de um dos dois reclamar, aí ele pode ser anulado. O artigo 1524, ele fala quais são as causas suspensivas dessa celebração. Mas, se você reparar, não está escrito ali que o MP pode se manifestar quanto a isso. No artigo 1521, que é o impedimento, tanto o MP quanto qualquer outra pessoa interessada pode vir a reclamar pedindo a nulidade desse casamento, porque é uma norma de ordem pública, que fala o quê? Não podem casar. O artigo 1523 não devem casar, pode ser anulado. Mas o artigo 1524, ele fala quem é que pode pedir essa anulação? Os parentes em linha reta de um dos nubentes. Ele fala ali o Ministério Público? Não. Então o Ministério Público não pode se meter nesse caso. Impedimento, qualquer pessoa pode. Causa suspensiva do artigo 1524, só os parentes em linha reta. Tudo bem? Vamos seguindo? O casamento, ele pode ser anulado por um outro motivo também, que é o do artigo 1556, pelo vício da vontade. É uma questão que já caiu na penúltima primeira fase e derrubou muita gente. Ela envolve até essa possibilidade de casamento inexistente. O que é, por exemplo, um casamento com um vício da vontade? Artigo 1556. Dá uma olhada aí, que é um artigo muito importante também. Já caiu em prova, inclusive, de FGV. Estão lendo? Vamos ler o artigo 1556. O casamento pode ser anulado por vício da vontade se houve por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. O que seria um erro essencial quanto à pessoa do outro? Imagina que João casa com Maria. João casou com Maria. Mas um tempinho depois ele descobre que, na verdade, Maria, antes de ser Maria, foi José. Ele fez uma operação, cortou uma vírgulazinha e José virou Maria. Olha o problema para João, que não sabia de nada. Ele pode pedir a anulação desse casamento. Por quê? Então vai ser sempre assim. Se a pessoa fizer a cirurgia, ele não vai poder casar? Pode, sob uma condição. No registro civil de José, está escrito lá, José das Couves, sexo masculino. Se ele pedir ao juiz, e durante um processo o juiz determinar que esse José virou Maria das Couves, sexo feminino, depois dessa sentença que determinar isso, aí sim, podem casar. Mas o João, não sabia de nada quando casou, ele pode alegar esse artigo 1556 para pedir a nulidade, porque houve vício da vontade. Tudo bem? Só para fechar aqui com vocês, que eu já estou sendo expulso, já vou acabar. Só mais uma, pelo menos. Emenda Constitucional 66. Eu menti, eu vou falar duas. Emenda Constitucional 66. Ela entrou em vigor no ano passado, ela entrou aí para a gente em 2010. E o que ela trata?
Antes, a pessoa que era casada, ela precisava pedir a separação judicial e depois de um determinado tempo ela conseguia esse divórcio. Essa emenda constitucional 66, ela veio para derrubar isso tudo. A pessoa pode casar de manhã, enjoou, de repente a noiva não deu um beijo decente na hora do casamento, à tardinha, depois do almoço, ele já pode divorciar. Casou no mesmo dia já pode divorciar. Emenda constitucional 66, não tem que esperar mais tempo nenhum. Tudo bem? Só uma questãozinha, essa segunda, que eu já estou sendo expulso por causa do horário, já está estourando, é a possibilidade de casamento em relação homoafetiva. O STF, em maio, por conta de uma ação direta de inconstitucionalidade, ele decidiu que é possível uma união estável entre um casal homoafetivo. Todos os jornais, revistas, em maio, junho, fizeram o maior alarde, mostrando o casamento coletivo de pessoas homoafetivas, colocando 2 mulheres de noiva, 2 homens de terno e gravata, ou então misturado, tudo bem, não tem problema. Só que eles usaram o termo errado, não é o casamento homoafetivo, é uma união homoafetiva que tem as mesmas características da união estável. Tudo bem? Não é um casamento homossexual, é uma união homoafetiva que vai ter os mesmos direitos da união estável. Por que foi uma grande vitória para as pessoas homossexuais? Porque agora, com essa união estável, o viúvo consegue ter os direitos que qualquer outro cônjuge teria, que é, por exemplo, de pensão previdenciária. Tudo bem? Não é casamento, porque o Código Civil fala casamento é uma relação entre homem e mulher. Tudo bem? Agora, o meu tempo realmente já estourou.